relacionado realmente com a parte anatômica do nosso corpo, que é o cérebro humano, né? E que me chamou a atenção, e eu vim aqui comentar aqui com vocês sobre isso, trazer o objetivo de eu ter vindo hoje aqui falar sobre o Zika vírus, é justamente trazer para vocês à tona um tema que ele não se exauriu, né? Ele ainda continua em alta, porque o Zika vírus, ele não tem ainda uma vacina que tenha sido produzida com eficácia para combater. E, então, esse vírus, ele está ainda em bastante estudo, e vocês vão ver que eu vou falar aqui de alguns artigos que eu vi na literatura, que estão vindo desde a época que aconteceu o surto da epidemia do Zika aqui no Brasil, até o momento atual, tá? Então, vocês me deem licença aqui que eu vou tentar projetar aqui. Só um minutinho. Vocês estão vendo? Projetou aí? Vocês estão conseguindo visualizar? Estamos sim, Ana. Ok. Ok, tá. Então, gente, vamos lá, tá? Então, o Zika vírus, ele tem uma relação intensa com problemas cerebrais humanos, e vocês estão conscientes disso desde o tempo que foi detectado aqui no nosso país uma epidemia de crianças nascendo com microcefalia, tá? Então, a importância da gente falar sobre esse tema se dá mediante ao grau de doença, do que a doença ela pode afetar o indivíduo, né? Então, a gente viu, durante esse tempo, surgindo da epidemia, o aparecimento da microcefalia, que é conhecida como síndrome congênita do vírus Zika, né? Que, mediante a sua ocorrência, foi considerada um grave problema de saúde pela Organização Mundial de Saúde, né? Então, aliado a essa síndrome também, foi detectada uma outra síndrome que é chamada de síndrome de Guillain-Barré, que eu vou comentar com vocês mais adiante, e, além de tudo, também a prevalência também de problemas inflamatórios como a encefalite, a encefalomielite, a meningoencefalite. Então, essas doenças, como vocês podem verificar, todas elas, essas três últimas que eu apontei aqui, estão relacionadas com inflamações, e inflamações do tecido nervoso, tá? Aqui, do encéfalo envolvendo também a medula espinhal, envolvendo a medula espinhal e também as meninges, né, que envolvem a parte do sistema nervoso central. E também, vocês podem observar, nesse contexto todo aqui, uma característica, que é a produção de infecção no sistema nervoso, tanto da microcefalia, como também na síndrome de Guillain-Barré, como também nessas outras enfermidades que eu abordei agora. Então, para a gente começar a falar sobre isso, é importante que a gente faça uma retrospectiva de como se deu como é que eu vou dizer, o desenvolvimento do vírus, ou seja, a disseminação do vírus e os seus agravos no planeta, né? Então, desde da década de 40,
já se foi descoberto, né, a existência desse vírus, e ele foi visto ocorrendo numa floresta lá da África, especialmente foi na Uganda, que é floresta do Zika, tá? De Zika. Por isso denominou-se os agravos, a doença chamada de Zika, tá? É causada pelo Zika vírus. E nessa época, não se tinha relatos ainda do acometimento do Zika em seres humanos. E foi, então, isolado esse vírus no macaco que existia ali pelo velho mundo, né, que é o macaco rhesus. Então, verificou-se a presença de cepas no sangue desses primatas não humanos, né, e foi só cerca de 10 anos depois, em 1958, que foi, então, detectada a infecção em humanos, tá? E daí começou-se, então, bastante estudos para se investigar como que esse vírus contaminava, como qual o mecanismo de ação dele no corpo dos indivíduos. E foi em 2015 que esse vírus começou, então, a se espalhar pelas Américas, porque ele veio lá da África, se espalhou por outros locais e chegou às Américas, a porta de entrada foi o Nordeste do Brasil, tá? E daí chegou até a América Central. Os primeiros casos no Brasil que aconteceram, eles ocorreram em 2014, tá? Então, e aí, paralelamente com o aparecimento desse vírus, aconteceu também uma grande quantidade de nascimentos de crianças com microcefalia, o que chamou a atenção do mundo inteiro para pesquisar sobre essas ocorrências, né, a origem dessas ocorrências. E aí, aqui nessa figurinha, nesse esqueminha, a gente está vendo a presença, como que foi que o Zika vírus se espalhou no mundo, né? Então, a gente viu aqui que nos anos 60 existiam casos aqui na África, né? Especialmente na Nigéria, que se teve o conhecimento da transmissão, tá? E foi em 1947, isso antes de acontecer o caso na Nigéria, que foi primeiro documentado, que foi, como eu falei, lá na Uganda, na floresta de Zika. E aí, o que aconteceu com isso foi que esse vírus, ele avançou e foi detectado também em locais na Ásia, né, especialmente na Malásia, na Índia, e aí, daí, então, depois disso, o vírus também foi detectado em uma epidemia na Micronésia. Da Micronésia, então, esse vírus, ele foi se espalhando para a Polinésia Francesa. E foi na Polinésia Francesa que, em 2013, se detectou a presença de cepas que tinham características asiáticas. Então, se acredita que houve, então, uma disseminação, ou seja, um avanço dessa epidemia, tá? E aí, então, chegou ao Brasil pelo Nordeste, tá? Então, e aí, quando chegou aqui ao Brasil, se espalhou com bastante velocidade, né? E muitos casos de doenças foram detectados, não só de microcefalia nessa época, também como acometimentos no sistema nervoso de indivíduos adultos, tá? E a gente vai, então, durante esse tempinho aqui, a gente vai investigar, ver o que a literatura tem mostrado sobre essas investigações, tá? Então, primeiro, vamos falar
conhecer o vírus, né? O vírus foi isolado, né? E as características morfológicas do vírus é que ele tem um envelope, ele é classificado, portanto, no grupo 4, né, da classificação científica de vírus. Esse grupo 4, ele tem esse RNA que é chamado de cadeia simples positivo, que essa classificação se dá, essa cadeia simples, ela caracteriza o vírus de ter uma fácil, vamos dizer, propagação dentro das células, uma vez que essa positividade aqui, que apresenta na cadeia simples desse RNA viral, ela pode, então, se comparar ao RNA mensageiro da célula, do hospedeiro humano, né, e, dessa forma, facilitar a transcrição, né, e a produção de proteínas virais, tá? Então, a gente pode ver aqui, de acordo com essa figurinha, que o vírus, desculpa aí, tem essa característica, tem um envelope que envolve o vírus. Então, nesse grupo pode existir, tem cerca de 29 famílias, dentre elas a família Flaviviridae, né, que vocês estão vendo aqui à esquerda, à direita, aliás, e essa família Flaviviridae, ela pode ter tanto vírus envelopados ou não envelopados. O Zika vírus, ele tem essa característica de ter um envelope que envolve, e esse envelope envolvente, ele contém proteínas, que essas proteínas, elas têm receptores na parede das células humanas. Então, isso daí facilita a entrada do vírus com o seu genoma, que aqui a gente vê aqui de fita simples, para infectar as células do ser humano. E aqui, essa micrografia eletrônica vem mostrando a presença desse vírus no interior de uma célula humana. Então, a gente se pergunta como é que o Zika vírus infecta a célula, né? Então, como eu falei, esse vírus, ele tem esse envelope com proteínas que são recebidas, que conseguem enganar a célula humana, né? Porque ele tem receptores aqui que reconhecem as proteínas virais, e então essas proteínas virais, o Zika vírus, ele consegue entrar, então, na célula. Dentro da célula, ele, então, libera o seu RNA, que é, como eu falei, que é de fita simples, de fácil replicação, tá? E formação também, por causa disso, da síntese das proteínas virais. Essas proteínas virais, elas podem, então, umas vão formar cápsula, outras o capsídeo, ou seja, todos os constituintes para a formação de novas partículas virais. Então, essa produção aqui, essas novas partículas, elas entram no retículo endoplasmático da célula humana, e aqui no retículo endoplasmático ele funciona como se fosse um maquinário, né, uma maquinaria para produzir outras cepas virais. Então, a cepa viral utiliza a membrana do retículo endoplasmático para formar a sua cápsula, e em seguida ela vai, então, atingir uma outra, vamos dizer, característica, uma outra estrutura presente no citoplasma da célula, que é o complexo de Golgi, e aí, aqui no complexo de Golgi, elas vão, então, amadurecer e em seguida, serem liberadas e, dessa forma, conseguir infectar outras células. Acontece, muitas vezes,
da célula que se viu como se fosse uma fábrica de novos vírus, essa célula, ela sofrer apoptose, né, e por causa disso, causar danos no organismo humano. Eu vou mostrar agora para vocês, eles vão me dar licença um pouquinho, que eu vou mostrar um vídeo que eu achei bem interessante para vocês visualizarem. Só um minutinho. Então, eu vou tentando falar aqui de acordo com o que vai acontecendo, falando sobre os vírus. Então, o que a gente vê aqui? Existem muitos vírus, variados vírus, que infectam a população humana, tá? E o que chama atenção é que esses vírus, eles possuem duas características que causam preocupação. Uma é quando eles conseguem infectar os seres humanos com uma velocidade muito grande, e a outra é quando causa doenças nesses indivíduos. O Zika vírus, ele possui essas duas características, né? Então, é importante que a gente consiga falar aqui um pouquinho sobre eles, né? Por exemplo, que ele é classificado como um arbovírus, ou seja, ele está presente em certos artrópodes, como, por exemplo, o Zika, né? O vírus, o mosquito, né? Então, o mosquito, ele funciona, ele não tem naturalmente, vamos dizer assim, uma produção desses vírus, mas ele funciona como um vetor. E por funcionar como vetor, ele transporta os vírus para outros indivíduos, né? Então, a gente visualiza também esses casos em doenças como, por exemplo, na dengue, na chikungunya, e vemos também que o vírus, ele vem, infecta um indivíduo, do indivíduo, ele acontece tudo aquilo que a gente viu, quando eu falei lá da forma com que o que o vírus faz na célula, e em seguida ele vem e infecta um outro ser humano através do vetor, que é o mosquito, tá? Então, o mosquito, ele é chamado de flavivírus, e a fêmea é que transmite, é que vai infectar o indivíduo humano. Ela necessita de sangue para nutrir, para poder colocar ovos, né? Então, a fêmea do mosquito, ela vai encontrar o ser humano como um potencial reservatório para ou seja, para ela realmente se nutrir do sangue. E como que ela é atraída pelos indivíduos humanos, né? E outros animais também, né? É que os humanos, eles exalam determinados compostos químicos, como o gás carbônico, a amônia, a lactase e também o octenol. O octenol, ele é encontrado tanto no suor dos indivíduos, como também na saliva. Então, isso tudo, todos esses elementos, atraem o inseto, né? E o inseto, então, ele chega a executar a hematofagia e vai, então, com essa hematofagia, contaminar com o vírus, se ele estiver infectado. Mas a maioria dos insetos, eles não, ou seja, dos flavovírus, eles não infectam e não causam não tem uma propriedade de, por si só, reinfectar outros indivíduos. Mas, no entanto, o vírus da Zika, ele encontra no ser humano um reservatório muito interessante, um local muito interessante para ser reproduzido. E, por causa disso, causar doenças. Mas é importante a gente verificar que isso daí pode acontecer nas primeiras semanas,
tá? Depois que acontece a hematofagia, que o indivíduo, então, ele é contaminado, nessas primeiras semanas, ainda as partículas virais são encontradas no sangue do indivíduo. Aí vocês imaginem a gravidade que isso pode transmitir para outros indivíduos. Por exemplo, esse indivíduo que está contendo essas partículas virais serem picados por outros mosquitos e infectar outros seres humanos. Vocês vejam, naqueles locais que existe uma grande quantidade de insetos que transmitem esse vírus, é muito perigoso o grau de contaminação. O Aedes aegypti, que é o gênero em que esses flavivírus são encontrados para serem disseminados, eles atuam durante a noite, né? Mas especificamente, eles têm a maior propensão de atuar durante o dia, né? Na luz solar. Então, eles vão transmitir, né? Também, além de transmitir o vírus da Zika, eles transmitem outros, como o vírus da chikungunya e da dengue também, tá? Então, é importante que a gente verifique a importância desses vírus na contaminação dos indivíduos humanos, né? E como que eles fazem isso é bem interessante, porque no momento da sua hematofagia, eles inserem a probóscide deles na epiderme humana. Aqui na epiderme, aqui é um desenho esquemático mostrando a pele, né, humana, com a epiderme e aqui abaixo a derme, né? A epiderme, ela não é vascularizada, ela é composta quase que basicamente de queratinócitos, né? E essas células, então, os queratinócitos, eles são muito importantes para a defesa da pele contra organismos invasores, tá? E aí, esses queratinócitos, quando os organismos invasores chegam, eles não adentram. E o vírus, ou o mosquito, então, ele insere, como aqui na epiderme não tem os vasos sanguíneos, o vírus ele vai inserir a sua probóscide mais adentro, até chegar à derme, que é altamente vascularizada, e vai, então, fazer a sua hematofagia. Quando isso acontece, ele também vai liberando as cepas, né, do vírus. Então, o que vai acontecer é a contaminação do indivíduo que foi, então, picado, né? Continuando aqui, a gente vê, deixa eu passar aqui um pouquinho mais para frente, o acometimento aqui mostrando também, né, o acometimento da célula, como é que acontece, né? Um receptor chega, recebe o vírus que injeta seu RNA, né, sua fita de RNA simples, e vai, então, acontecer, como eu mostrei naquele outro esqueminha, a produção de proteínas dentro da célula humana, tá? E, com isso, a replicação viral que vai terminar acontecendo a morte da célula e também a disseminação desse vírus em outras células do indivíduo que foi acometido, tá? Mas a gente pode observar que, apesar de tudo isso, não é o que chama atenção também, que nem todos os indivíduos que são picados pelo inseto que contém o flavivírus, eles são acometidos vamos dizer, e apresentam sintomas que sejam importantes. Acredita-se que entre 5 indivíduos que foram infectados, apenas ele vai mostrar os sintomas, vai apresentar os sintomas provenientes da doença, né? Como, por exemplo, febre, mas a febre é uma febre baixa, vai aparecer vermelhidão na pele, dores nos músculos e nas articulações, a presença de conjuntivite, dor de cabeça, tá? Então, o período de incubação é dentro de poucos dias até
uma semana. E o tratamento, ele é feito através do que se recomenda? Que se tenha o repouso, que se alimente, ou que tenha, ingira muitos líquidos, boa alimentação, e também alguns medicamentos para reduzir a dor, alguns medicamentos para conjuntivite, alguns medicamentos também para evitar as eczemas, né, da pele, que são infecções na pele, tá? Então, tudo isso é recomendado uma vez que não existe a vacina para esse vírus ainda, né? Então, a gente salientou aqui tudo isso que foi falado sobre como que o vírus, ele se espalha com rapidez. E o outro aspecto também que chama a atenção, que eu falei no início, é quais os problemas que essas infecções, elas causam, né? Então, foi-se verificado a ocorrência, né, dos problemas como a microcefalia, né, pela circulação aumentada do Zika vírus, e com a microcefalia, observou-se também resultados que acometem o indivíduo que apresenta esse baixo tamanho, ou seja, a diminuição da circunferência, tanto da caixa craniana, como também do encéfalo, né? Então, causando no indivíduo problemas neurológicos, que envolve problemas intelectuais, também convulsões, até cegueira e também muitos outros problemas de saúde, né? Então, o aumento da microcefalia, ela aconteceu durante a pandemia de circulação do Zika vírus, da epidemia, né, de circulação do Zika vírus, um aumento cerca de 20% a mais de microcefalias do que em outros tempos, tá? Então, como que a microcefalia, ela vai passar, né, a mulher grávida, né, ela vai infectar o seu bebê ainda no ventre, né, mas como é que se diz, a forma como isso acontece ainda está sendo inspecionada também, né, e acredita-se também que há transmissão através de transfusão de sangue e do contato sexual, e verificando que não há vacina, então tem que muitas precauções serem tomadas, como uso de repelentes, de roupas, e se for infectado, evitar que mosquitos cheguem até você, para que não possa contaminar outras pessoas, tá? Então, eu consegui pegar esse esqueminha aqui, animado, para mostrar para vocês, didaticamente, como é que o Zika vírus, ele consegue, o que é que ele faz no organismo humano, tá? Então, eu vou voltar, vocês me dêem licença, que eu vou voltar agora para os nossos slides. Um minutinho só. Vocês estão visualizando? Sim, Ana. Tudo ok. Ok. Então, provavelmente o Zika vírus, ele sofreu várias mutações, né, durante todo o histórico de aparecimento, desde a época lá da década de 40 até agora, né, e que foram detectadas duas linhagens, né, das cepas, uma que é africana e a outra asiática. A africana, ela foi mais relacionada a infectar outros indivíduos não humanos, como macacos, né? E a asiática, ela que infecta os seres humanos. E aqui os locais em que o vírus foi identificado, no sangue, no leite materno, no sêmen, na urina e na saliva das pessoas infectadas. No entanto, a gente verifica aqui que falou que foi identificado no leite materno, mas
a OMS, a Organização Mundial de Saúde, ela continua afirmando que, mesmo assim, a mãe estando infectada, ela continue amamentando durante 6 meses iniciais de vida do seu filho, porque não foi ainda, apesar de ter sido detectada a ocorrência no leite materno, mas ainda não foi detectado que há uma contaminação através dessa via, né? Então, o risco de transmissão por transfusão de sangue, ele é bastante evidenciado e também nas relações sexuais, porque já se provou que o vírus, ele permanece no corpo da pessoa, mesmo depois que os sintomas da doença desaparecem. Então, aí, mais um problema, né? Então, o vetor aqui, o Aedes aegypti, né, que a fêmea que transmite o vírus, que ela que vai picar, ela que exerce a hematofagia, para que possa produzir ovos, né? E o ciclo do Aedes aegypti é o seguinte: ele dura cerca de 10 dias, né? Então, o adulto, a fêmea adulta, né, ela então produz os ovos, que algo que é interessante a gente observar é que os ovos, eles são depositados em um meio aquoso, mas ele ainda fica quiescente, mesmo em condições que ainda não favoreçam a eclosão desses ovos. Então, ele pode durar cerca até de meses para que ele, então, possa eclodir. Então, uma vez eclodindo, a larva, ela vai, então, ela fica livre natante, né, e se transforma em pupa em apenas 5 dias, e a pupa, ela ainda fica localizada na água até adquirir a capacidade de voar e se transformar, então, no indivíduo adulto. Então, aqui, essa ocorrência aqui de o ovo ficar ainda quiescente na água, ou então qualquer, vamos dizer, local, pode ser até numa folha de uma plantinha que possa ter aí um ambiente propício para o seu desenvolvimento, um ambiente aquoso, há um desenvolvimento, pode acontecer o desenvolvimento, tá? Os sintomas aqui também para fechar, né, que eu já falei, apareceu ali naquele videozinho que eu mostrei, uma febre baixa, que essa febre baixa é interessante a gente ver isso, se ela está baixa, porque para dificultar fazer um diagnóstico diferencial entre outras febres causadas por outros vírus, como o vírus da dengue. O vírus da dengue, ela causa uma febre muito alta, tá? Ele causa, né? Então, dor de cabeça, os olhos, eles apresentam conjuntivite, apresentam coceiras, ficam avermelhados e com secreções também. Essas eczemas na pele, vocês podem ver aqui, bastante a pele pigmentada, né? E que causa coceira também. E você também pode apresentar dores nas articulações, dores musculares, e os sintomas, eles duram de 2 até 7 dias, tá? E o diagnóstico, ele é basicamente clínico mesmo, tá? Ele se dá pela pesquisa de anticorpos, tá? E também essa pesquisa de anticorpos ou de fragmentos do vírus no sangue pode fechar, né, o diagnóstico clínico, tá? E o diagnóstico diferencial, ele é também verificado para ver se não diferenciar entre uma doença e outra, tá? Então, esse diagnóstico diferencial, ele é bastante importante, porque às vezes o indivíduo, se ele fizer apenas a avaliação clínica, ele pode apresentar essas doenças
e sintomas que são muito semelhantes entre várias doenças. Então, o diagnóstico que é feito a partir da presença de anticorpos, ele é bastante interessante. E não vai existir o tratamento, ainda não existe um tratamento específico, a não ser aqueles que eu falei no vídeo que eu acabei de apresentar, né? Que é a utilização de medicamentos específicos para sintomatologia, né? Só para diminuir esses sintomas que o indivíduo possa apresentar. Tá? Repouso e alimentação saudável, a contraindicação é a mesma que se dá para o vírus da dengue, que é não usar o ácido acetil salicílico, que pode provocar hemorragias, e salientar que também ainda não há desenvolvimento, não desenvolveu ainda pesquisas, né? Mas, embora não se tenha ainda uma pesquisa bastante eficaz e segura, esses trabalhos estão sendo desenvolvidos continuamente para essa produção, tá? E a gente vê aqui um pequeno histórico, que em 2017, né, o Instituto Evandro Chagas já fez pesquisas que deram resultados que foram promissores, né? Como, por exemplo, os testes que foram feitos em camundongos e macacos, com essas vacinas, produziram o desaparecimento do vírus, e também, até mesmo, eles pegaram fêmeas prenhas, né, de camundongos, e essas fêmeas não passaram o vírus para os seus bebês, né? Então, em 2018, esses outros equipes da UFRJ e da Fiocruz desenvolveram também uma vacina viram que a vacina, né, que foi desenvolvida para a febre amarela, ela foi usada também nos camundongos contra a infecção do Zika, né, reduzindo a carga viral e prevenindo também as deficiências neurológicas que o Zika comumente faz, né. Em 2018, aí os pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais, e juntamente com da Fiocruz, eles desenvolveram uma vacina que foi denominada de DNA contra a Zika. Essa vacina foi testada em humanos nos Estados Unidos e foi aprovada ainda pelo Comitê de Ética e tudo mais, mas ainda está sendo mantida em estudos de eficácia e segurança para que possa, então, ser produzida em larga escala. Então, o que chama mais atenção quando a gente vê as infecções pelo Zika são as complicações, né, que ele causa, como, por exemplo, a microcefalia, que foi a primeira coisa que chamou mais atenção mesmo em toda a comunidade científica, né, e também a síndrome de Guillain-Barré, que eu vou falar agora em seguida sobre essas duas complicações, né. A microcefalia, que é transmitida durante a gravidez da mãe para o filho, né, ou seja, o vírus, ele consegue passar a barreira, né, a barreira que a mãe tem, que é placentária, né? Então, essa barreira placentária, ela é enganada e então, o vírus, ele consegue passar para o embrião, que está ali, o feto e o embrião que estão em desenvolvimento, causando esse problema da microcefalia. Então, esses vírus provocam alterações, né, e modifica o perímetro cefálico dos fetos. Então, é medido esse perímetro cefálico quando a mãe vai fazer a ultrassonografia durante o tempo de gestação, ela verifica, lá nessa medição, se verifica, no caso da microcefalia, uma diminuição significativa do perímetro cefálico. Então,
quando o perímetro cefálico ele é caracterizado menor que 32 centímetros, então é indicativo, né, de que está acontecendo a diminuição do encéfalo do indivíduo, né, e isso daí pode ser indicativo de microcefalia. Mas a microcefalia, ela nem sempre ela é proveniente de infecção do vírus da Zika, né? A gente sabe disso, né? Que outros fatores genéticos, eles podem também produzir também essas anomalias, tá? Em relação à síndrome de Guillain-Barré, o que a gente pode salientar que chamou atenção nessa síndrome, que ela vai afetar os neurônios, tá? Ou seja, a bainha, ela destrói a bainha de mielina dos neurônios. Então, isso significa que a síndrome de Guillain-Barré, ela acomete indivíduos adultos, né, e tem como sintomas a perda de reflexos, de braços e das pernas, tudo isso, todos os agravos que acontecem dessa síndrome, eles têm relação com a perda da bainha de mielina, porque a bainha de mielina, ela é produzida por células do sistema nervoso, né, que vão envolver os axônios dos neurônios e assim facilitar as sinapses, fazer com que as sinapses aconteçam com maior facilidade e com maior velocidade, né. Então, quando esse sistema imunológico que é afetado pelo vírus, ele sofre a pane, então, ele vai, detectar as partículas invasoras, né? E, então, começa o ataque a essas partículas invasoras. E no ataque a essas partículas invasoras, acontece também a destruição, além das partículas invasoras do vírus, acontece também a destruição da bainha de mielina dos neurônios, tá? Então, isso daqui, o que é que vai ocasionar? Muitos sintomas que eles podem ser agravados, né? A pressão arterial pode baixar, em casos brandos pode não acontecer muita coisa, mas pode haver fraqueza ao invés de paralisia, mas em casos mais graves pode acometer até os membros e ocorrer uma paralisia dos membros do indivíduo, tá? Então, foi estabelecido uma relação entre Zika vírus e essa síndrome, né? Então, as primeiras suspeitas já surgiram lá na Polinésia Francesa, quando os pesquisadores identificaram um aumento do número também dessa síndrome depois de uma forte epidemia da doença naquele local, tá? Então, a gente vê aqui os agravos também, não só em células do sistema nervoso imaturas, que promovem a microcefalia, como também nos indivíduos, nas células já adultas, né, de indivíduos adultos, né. Então, ficou com a ocorrência da microcefalia em grande quantidade, chegou a uma indagação que foi mundial, né, na comunidade científica mundial, e o seguinte questionamento: se o vírus da Zika era ele que causava microcefalia em fetos, né? Então, com isso, os estudos levaram a uma comprovação nos laboratórios, né? Alguns estudos, dentre eles, esse do jornal New England, de medicina, foram feitos por pesquisadores na Eslovênia, baseados num caso que aconteceu em uma mãe que morava em Natal, no Rio Grande do Norte, tá? Essa mãe, ela engravidou e depois viajou para aquele local. Cerca de alguns meses, cerca de 3 meses depois, ela, então, foi fazer
as ultrassonografias, né? E quando o indivíduo já estava, ou seja, cerca de 3 meses depois que ela engravidou, o que foi que aconteceu? Ela começou, então, a mostrar sintomas, né, da presença do Zika, tá? Então, foi detectado, então, que ela estava infectada. E quando ela chegou ao 7º mês de gestação, o que aconteceu foi que verificaram na ultrassonografia a presença de microcefalia no bebê dessa mulher. Então, mostrando aí essa relação entre o Zika e a microcefalia. Outras revistas, outras literaturas que são bem conceituadas, também em 2016, como a Lancet e a Nature, elas fizeram também a associação entre o Zika vírus e a microcefalia. E também, em 2016, pesquisadores da USP, que fizeram essa associação, eles tiveram um trabalho que foi premiado, né, com o prêmio Peter Munay na área de saúde. Então, esse prêmio, ele foi bastante importante, é um prêmio que é dado anualmente para trabalhos na América do Sul, trabalhos na área de saúde e em outras áreas também. Mas, na área de saúde, o prêmio, quem ganhou foi esse trabalho que foi desenvolvido pelos pesquisadores da USP. Isso mostra também que, assim como também esse outro artigo que foi colocado também outro trabalho que foi feito por essa equipe dessa pesquisadora, mostraram também que havia uma associação entre a microcefalia e o vírus. Então, vocês vejam que pesquisas feitas aqui no Brasil foram bastante importantes para fazer essa detecção dessa ligação temporal entre o vírus da Zika e os casos de microcefalia. E os estudos continuaram ocorrendo, né? E em 2020, houve, então, que foi publicado nessa importante revista, que foi a Nature Neuroscience, a revelação das estratégias dos vírus para acometer o indivíduo, o corpo do indivíduo, né? Então, a partir daí, sabendo das estratégias que o vírus tem para infectar os seres humanos, é importante isso, saber, porque com isso pode daí serem desenvolvidos medicamentos para conter esse vírus, né? Então, alguns eventos levaram a ONU, que foram a OMS, a investigar a relação de causalidade entre microcefalia e o Zika vírus, né? Então, todos esses eventos que foram relatados agora, a OMS também, ela fechou isso daí e fez o reconhecimento dessa causalidade. E levantou a questão baseados em 2 tipos de evidências, né? Que uma era a evidência epidemiológica e a outra é uma evidência biomédica. A primeira delas, a epidemiológica, ela ficou pensada pela disseminação do vírus por vários países das Américas e concomitantemente aparecimento da microcefalia. E a outra, que foi a biomédica, foi a grande quantidade de publicações científicas que aconteceram durante quando a epidemia ela estava bastante significativa nos países que foram atingidos, tá? Então, daí surgiram perguntas, e que eu coloquei aqui, essas perguntas eu vi no site de uma revista, que é da Fiocruz, né, que, dentre elas, perguntas assim simples que a população faz também, não só os cientistas, mas que o Aedes
perguntando se o Aedes pode voar de um país para outro ou de uma região para outra, né? Então, essa pergunta é feita, mas a gente acha que é uma pergunta boba, mas, assim, o Aedes, que é o mosquito, ele não consegue voar a 400 metros, mas ele pode ser transportado de um país para outro através de alguma circunstância que ele possa ser levado, por exemplo, num voo de um avião que foi pousado numa área que tenha esses mosquitos, e são levados para outros países dessa forma também, né? E outra pergunta que foi feita foi se existe uma relação entre o uso da larvicida, uma larvicida que ela é comumente colocada nas nossas casas pela SUCAM, e essa larvicida, em muitos momentos, elas ficaram instigando pesquisas para se investigar se ela tinha alguma relação com os casos de microcefalia. Mas foram feitos experimentos e pesquisas sobre esse assunto e não conseguiram detectar nenhuma relação entre essa substância do piriproxifene com esse agravo, né? E fizeram isso, testes em locais onde se usava a larvicida e locais que não houve uso da larvicida. E se percebeu que nesses locais não houve uma diferença da quantidade de casos que acometeram indivíduos com microcefalia. Então, indica, nesse caso, que não há essa relação. E outra questão que foi levantada foi que se o vírus do Zika pode ser transmitida pelo beijo, né? Então, já foi detectado esse vírus na saliva, né? Mas ainda não está também estabelecido se ele pode ser transmitido através disso, apesar de ter sido detectado lá nesses fluidos. E uma outra questão é se mães infectadas pelo Zika vírus podem amamentar seus bebês. Isso daí eu já comentei com vocês, né, sobre isso, que não foi também detectada a transmissão, apesar também de já ser sido identificado o vírus no leite materno. Tá? Então, a partir daí, pesquisas que foram desenvolvidas, para se desenvolver as pesquisas, foi muito interessante, já que não se podia desenvolver pesquisas utilizando seres humanos, né, células do ser humano em vivo, né, então se desenvolveu organoides, né, que são chamados de organoides cerebrais, que foi muito importante para poder, então, alavancar resultados que têm sido muito promissores para o desenvolvimento de mais pesquisas para se chegar à cura, né, ao desenvolvimento de uma vacina, tá? Então, eu coloquei esse folder aqui, que foi de uma palestra que ninguém pode mais ir, porque foi em 2018, né? Então, mas para mostrar para vocês que desde essa época, esse pesquisador, o Herren, que foi o ministrante da palestra, ele vem desenvolvendo pesquisas utilizando esses organoides cerebrais. Aí, o que são, vocês podem me perguntar, o que são esses organoides cerebrais? Eles são modelos, né? Eles são utilizados como modelos para o desenvolvimento modelos cerebrais para que se possa induzir ou introduzir o vírus nesses modelos para que se possa estudar como que esse vírus ele se desenvolve dentro desses modelos cerebrais. É como se fosse modelos biomiméticos que mimetizem mesmo as células cerebrais, tá? Que são chamados também de minicérebros, que são modelos muito interessantes para o estudo do tecido humano, né? Em vivo, né? Já que não pode fazer diretamente mesmo com as células
que não são as células utilizadas como organoides, né? Então, esses modelos, eles propiciaram descobertas importantes, como alterações celulares e moleculares no tecido cerebral exposto aos agentes, né, causadores das doenças, né? E também promoveu isso que a gente chama do entendimento das respostas dos neurônios e possivelmente para medicamentos que possam futuramente ser utilizados para combater o vírus, tá? Nessa produção desses modelos, né, o que foi utilizado? Esse slide aqui eu montei para mostrar para vocês os procedimentos, assim, de uma maneira geral, como é que eles são feitos, né? Então, o que se faz? Retiram células da pele, ou então se coleta a urina de um voluntário humano, né? Pega essa célula e induz essa célula a voltar ao estágio de célula pluripotente, tá? Que a gente chama de células pluripotentes induzidas, né? E essas células pluripotentes, elas são induzidas a produzir células nervosas. Como elas são pluripotentes, elas podem produzir qualquer tipo de célula do indivíduo, mas elas, nesse caso aqui, foram utilizadas para induzir células nervosas, né, e a formação de células nervosas, e essas células nervosas foram, então, cultivadas em um ambiente que tivesse nutrientes bastante semelhantes aos encontrados no ambiente onde se desenvolve o embrião humano, tá? E o que se verificou foi que, depois que isso foi feito, essa produção, esse cultivo, se observou, então, a organização de uma estrutura tridimensional, mostrando os estágios que vocês podem ver, as células se aglomerando, imitando os estágios iniciais de formação do embrião, tá? Então, a gente observa aqui, olha, que essas células que são foram induzidas, elas, então, podem, daí, que são células pluripotentes, elas podem ser induzidas a se transformar em neuroesferas, que possuem menos de 1 milímetro de diâmetro, ou então organoides cerebrais que são um pouquinho maiores, com tempo de 2 a 4 milímetros de diâmetro, que equivale a um feto de 3 meses de idade. Então, vocês vejam aqui que interessante que a gente tem esses modelos aqui utilizados, esse aqui em um estágio mais, vamos dizer, mais primordial, e esse outro modelo aqui num estágio um pouquinho mais avançado. E aí, uma vez produzida esses elementos aqui, então, houve a indução, ou seja, se colocou ao vírus, se expôs essas neuroesferas e esses outros elementos que foram produzidos ao vírus, né, e se verificou, a partir daí, quais os eventos, quais os efeitos que o vírus ele iria provocar naquela célula, tá? Então, o que a gente pode verificar aqui, deixa eu voltar, só um minutinho, nesse outro artigo, que vem mostrando que o Zika vírus vai prejudicar, né, o crescimento das neuroesferas e organoides cerebrais, né, que foram aqueles que foram produzidos. Então, esse artigo que foi publicado nessa revista, né, em 2016, ele mostrou o efeito devastador que acontece. Aqui está uma neuroesfera saudável, tá, que não foi acometida pelo vírus, e uma neuroesfera que foi acometida pelo vírus. Você pode verificar que além
do tamanho reduzido, ainda acontece também má formação nas neuroesferas, tá? Que foram as partículas virais foram capazes de fazer. Então, aqui também, nessa micrografia eletrônica, ela mostra aqui para vocês, que eu retirei desse artigo, para mostrar para vocês aqui a marcação que foi feita do Zika vírus no citoplasma da célula, tá? E mostrando aqui a localização dele, a presença, aqui em vermelho, das partículas virais no citoplasma da célula que foi invadida. E essa outra aqui, mais abaixo, mostrando que a localização aqui onde tem vermelho, vocês veem que acontece a localização perinuclear das partículas virais, ou seja, o vírus estava no citoplasma e já chega próximo ao núcleo da célula que foi invadida, tá? Então, eles fizeram também um experimento que evidenciou a ocorrência da proteína viral, do envelope viral, né? Então, se verificou que aqui onde tem MOX, que significa o grupo controle, que não foi infectado, não houve a evidência da proteína viral e, de acordo com a concentração, aqui foram os casos em que o Zika vírus foi introduzido, tá? Aqui não era o grupo controle foi esse, que não apareceu nenhum caso de evidência da proteína do envelope viral, mas nesses casos aqui, onde o vírus foi introduzido, ocorreram significativamente a presença dessa proteína. E, de acordo com a quantidade de proteína, mais evidência foi detectada, né? Então, maior quantidade, maior evidência, tá? Houve também redução do crescimento das neurosferas infectadas, tá? Então, a gente vê aqui, nesse lado, aqui no lado esquerdo, as neuroesferas do grupo controle, e aqui a neuroesfera do grupo infectado pelo Zika vírus. Aí veja que no grupo controle houve a produção, de acordo com o tempo de infecção, a produção de novas células, né, dessas neuroesferas, e em relação à neuroesfera que foi infectada, não houve mais produção de outras neuroesferas, nem tampouco crescimento dessa neuroesfera. E aqui mais um momento que se mostrou a ação do Zika vírus nas células do sistema nervoso, né? Então, aqui, essa figura também vem mostrar, esquematicamente, a quantidade de neuroesferas. Então, vocês veem aqui, em 3 dias de infecção, aqui com 6 dias de infecção e com 12 dias de infecção. Olha o que é que acontece. O modelo, ele não foi infectado com, ou seja, o grupo controle, não foi infectado com o vírus, mas nele foi também introduzido uma outra substância como placebo, tá? Mas o que percebeu, com 3 dias, onde tinha as neuroesferas com o Zika vírus, houve uma diminuição e que foi diminuindo a partir dos dias que essa introdução foi feita, até quase a eliminação dessas células, tá? Então, até agora, o que a gente viu foram experimentos que foram utilizados através de células produzidas, que foram os organóides, aqueles modelos cerebrais, né? Mas se utilizou também outro tipo de técnica, que foi
os modelos que são chamados modelos murinos, que são os camundongos, né, diretamente nesses indivíduos. Então, porque lá a gente viu que foram feitos com células humanas. E aqui, o que a gente viu, a ocorrência nos camundongos. E o que observou-se aqui, fazendo com esses modelos murinos, quando se pegou o indivíduo, que foi o indivíduo, vamos dizer, controle, onde não se injetou a presença, o Zika vírus, e o indivíduo onde houve a injeção do Zika vírus. E se observou o seguinte, que onde não teve a introdução do Zika, essas fêmeas que estavam grávidas, elas produziram bebês saudáveis. E no caso, quando injetaram o Zika vírus, nessa outra fêmea, verificaram que houve ocorrência de características semelhantes ao que acontece em bebês humanos, a ocorrência de diminuição no tamanho e presença também de microcefalia na produção dos indivíduos. Essa figura aqui, logo abaixo, vem mostrando aqui o desenvolvimento, tá? Como é diferente. Aqui no indivíduo controle, no filhote do indivíduo da mãe controle, e aqui no filhote da mãe que foi infectada pelo vírus. Aqui, nessa apresentação histológica, se verificou também, nesse dado histológico, aqui nesse espaço a gente vê do grupo controle e esse aqui espaço em relação ao grupo que foi infectado. Então, primeira coisa que se observou foram cortes que foram feitos do córtex cerebral, tá? Que é importante, né? Que é a parte do sistema nervoso que se quer investigar. Então, houve infecção do Zika vírus aqui, nesse córtex cerebral, e a gente percebe a diferença em relação ao grupo controle pela diminuição do tamanho desse córtex. E também, quando se for observar a relação de córtex motor, um corte do córtex motor e um corte do córtex temporal, todos esses dois córtex, eles estão relacionados com importantes funções, aqui as funções motoras, aqui as funções, outras funções de memória, tá? Então, se observou aqui, nesses dois exemplos, nos indivíduos controle, que tudo ficava normal ao passar do tempo. Enquanto que, quando foi se observar no grupo infectado, ocorreram modificações bastante gritantes em relação aos núcleos celulares, aqui indicados pelas pontinhas de seta, tá? Mostrando vacúolos grandes nesses núcleos e também a cromatina nuclear, ela quase desaparecendo, tá? Significando que a célula, ela estava entrando em apoptose. Então, essas demonstrações foram bem importantes e para se verificar os impactos que o Zika vírus causa no corpo do indivíduo. E eu trouxe também aqui para mostrar esse esqueminha que mostra exatamente como é que é produzido esse experimento, tá? Então, se coloca que as células humanas induzidas a voltar a ser células-tronco, essas células-troncos, elas vão produzir células, vamos dizer, iniciais, né, células que são pluripotentes, né, e pode também, células cerebrais, né, pluripotentes, e também podem produzir neurônios, neuroesferas, tá, e organoides cerebrais.
E o que a gente vê é que essas células aqui, que são células iniciais, são células progenitoras, né, do sistema nervoso, esses NPCs, elas podem, então, produzir neurônios, tá? Quando ela produz neurônios, aí, e também, ou elas mesmas ficam como estão, o Zika vírus é introduzido e 24 horas depois, o que se observa? Já se observa aqui a apoptose dessas células. Com 96 horas, quase que a célula está morta. Em relação aos neurônios, observa-se também a mesma coisa, a cromatina nuclear, ela vai também se desfacelando e causa a morte também da célula. E outras elementos, como, por exemplo, as neuroesferas, também, elas vão sofrer morte. E quando se coloca o organoide e retira-se fatias desse organoide e leva para as análises, observou a mesma coisa. Então, ao longo do tempo, com 24 horas, depois com 96 horas, acontece em todos esses casos a ocorrência da morte dessas células causadas pela infecção do vírus. E daí, isso daí foram experimentos que foram feitos em 2016, de lá para cá, mesmo esses experimentos sendo feitos aí, a gente diz novas descobertas, mas são descobertas mais recentes ainda, porque em 2016 relativamente recente também, né, mas a pesquisa, ela tem um poder de sendo revigorada, né, vamos dizer assim. Então, eu coloquei essa figura aqui, e que me chamou a atenção, eu estava procurando uma figura para mostrar algo que relacionasse a essas novas descobertas, e quando eu procurei lá na internet, o que foi que eu vi? Sempre, não sei se vocês já observaram, que se coloca nesses casos a figura de um cientista masculino, né? Então, é importante a gente atentar para isso, que isso é uma consciência meio que machista, né? Porque hoje a gente já vê, e assim, os estudos estão mostrando aí, em relação ao Zika vírus em especial, que as equipes que estão colocando à frente trabalhos que são bastante significativos, eles estão, essas equipes, elas estão sendo coordenadas por figuras femininas, né? Então, a gente vê aqui, por exemplo, eu vou mostrar em alguns casos aqui para vocês, né, essas novas descobertas, que lista alguns eventos que aconteceram mediante esses novos estudos que foram executados. Alguns deles aqui com pesquisadores brasileiros, alguns e uma grande maioria também com pesquisadores brasileiros, né? Então, o que a gente vê é que algumas importantes descobertas, elas se mostraram, né, com esses estudos. Por exemplo, o tratamento de tumores no cérebro, observaram que o Zika vírus, ele pode ser utilizado para esse fim, né, para o tratamento de tumores no cérebro, e eu vou já apresentar para vocês rapidamente o esqueleto desse estudo, e se verificou também que o Zika vírus infecta os cérebros adultos. Esse artigo aqui foi o que me chamou mais atenção, que me trouxe para escolher esse tema para discutir aqui com vocês, trazer à tona. Claro que eu não sou nenhuma especialista, não sou microbiologista, nem imunologista, mas o meu interesse era mostrar o efeito mesmo que esse vírus ocasionava no nosso cérebro, né? Então, esse experimento aqui, esse artigo que foi feito aqui por uma equipe coordenada por uma pesquisadora brasileira, que foi feito na UFRJ, né? Então, eles verificaram e comprovaram que o Zika vírus não tinha efeito somente no cérebro
de indivíduos, de células nervosas imaturas, mas também de células nervosas já de indivíduos adultos, né? E quando a gente fala em cérebro, aqui eu coloquei essa figura que normalmente a gente acha que tudo que tem dentro da caixa craniana é cérebro, mas o cérebro se configura só nessa parte aqui, que são os hemisférios, tá? Existe dentro da caixa craniana também outras estruturas, que são aqui é o cerebelo e aqui o tronco encefálico, que se continua com a medula espinhal. Isso, todo esse conjunto aqui faz parte de uma estrutura maior, que é chamada de encéfalo. O cérebro é apenas essa parte aqui, eu digo apenas, porque ela é uma parte maior em comparação com as outras, mas ela se restringe a essa parte aqui, dessas circunvoluções aqui que vocês estão vendo, tá? Então, outro experimento, outro artigo que foi produzido, foi que foram detectadas novas cepas escutem só, novas cepas do vírus da Zika, tá? E isso põe em risco a ocorrência de uma nova epidemia, uma vez que a vacina ainda não está sendo produzida em larga escala. E outro experimento revelou que havia uma chave do Zika vírus que pode ser uma grande esperança para o tratamento. Essa chave que eles falam aí é em relação à forma como o Zika vírus ele age dentro mesmo, para entrar na célula, e quais os efeitos que ele causa lá dentro dessas células. Então, nos tratamentos para o câncer de cérebro, os tumores de cérebro, estudos da USP verificaram que o Zika vírus pode ser um aliado, né? Ele não tem só coisas ruins a fazer no nosso organismo. E esse experimento foi publicado nessa revista, Cancer Research, com a associação, né, da americana da pesquisa contra o câncer, né, e as equipes da USP. Então, nesse artigo, eles mostram que um terço dos animais que foram testados, foi testada a doença, testado a influência do Zika, a doença desapareceu completamente, inclusive as metástases, tá? Então, isso é interessante porque mostra que as células, elas têm um poder, da mesma forma que o vírus da Zika tem um poder de se multiplicar, essas células cancerígenas, elas também têm esse poder de multiplicar. Então, se pensou, será que se eu utilizar essas células do Zika, elas vão infectar também as células do câncer? Então, se verificou que havia, sim, essa ocorrência, né? Então, nos outros 2 terços que foram investigados, houve uma redução bem significativa do tumor, mas em uma parte houve o desaparecimento. Esse trabalho ele foi coordenado por essa neurocientista, né, chamada Mayara Zatz, que é uma geneticista da USP, né? Então, ela tem uma equipe, junto com uma equipe muito grande, conseguiu, então, pensar e desenvolver experimentos baseados, inicialmente, na observação que aconteceu no momento que estava uma epidemia do vírus aqui no país, e que a maioria das mulheres infectadas deu à luz a bebês não
afetados, ou seja, a infecção não se dava sempre, tá, nos bebês. E também houve um registro de mães que tiveram filhos infectados, mas elas não apresentaram sintomas ou então tiveram sintomas muito leves. Então, essas duas observações fizeram esses cientistas a pensar assim, se uma pergunta que surgiu para eles, se a preferência do vírus por cérebros em desenvolvimento era devido à maior suscetibilidade genética em bebês afetados, ou era um mecanismo de proteção daqueles que nasceram normais. De onde vinha isso daí? Aquelas mães que não produziram bebês com microcérebros, né, com os minicérebros, eles se devia a quê? Ou era a genética daquele indivíduo, ou era a proteção, um mecanismo de proteção daqueles que não tinham essa doença, né, que não apresentavam nenhuma evidência dessa doença, tá? Então, isso foi, então, investigado. Então, esses autores, que foi que eles viram? Eles pensaram assim, nós temos duas maneiras para responder a pergunta. A primeira delas seria comparar grupos de recém-nascidos afetados com os grupos de recém-nascidos não afetados. Só que isso levou a um viés que fez com que eles abandonassem essa maneira, essa expectativa. Por exemplo, pelas diferenças éticas e ambientais das mães. Então, e também não iria saber também em que momento aquela mãe foi infectada, tá? Então, qual o momento daquela infecção não deu para ser diagnosticado, então era muito difícil e se tornou inviável fazer. Então, eles pensaram aqui, vamos focar em gêmeos, tá? Então, era bem difícil, mas pelo menos era mais controlado e tinha menos viés, que era conseguir pares discordantes, ou seja, eles conseguiram 3 pares de gêmeos, e esses pares discordantes era o seguinte, um dos gêmeos apresentava microcefalia e o outro não, tá? Isso é difícil de acontecer, mas pelo menos conseguiram 3 pares e esses pares, então, eles puderam fazer esses experimentos sem muito viés. Então, pegaram essas células indiferenciadas e que foram induzidas para células cerebrais, né, que foi pluripotentes, introduziram o vírus e mostraram que acontecia uma maior destruição dessas células cerebrais pluripotentes, que são as células cerebrais iniciais dos bebês afetados. Eles consideraram que as células de tumores do sistema nervoso têm características semelhantes a essas células aqui, que são as células iniciais que foram produzidas a partir dessas células indiferenciadas. Essas células iniciais do sistema nervoso que vão produzir aqueles organoides, ou então aquelas minicérebros, ou outro tipo de minicérebro. Então, considerando que as células e tumores do sistema nervoso, elas têm características semelhantes a essas células aqui, eles têm alta capacidade de divisão celular, então, eles pensaram, será que o Zika vírus poderia infectar essas células também? Aí sim, aí foram fazer os testes. Nos testes, eles verificaram a ação dos vírus em diferentes tipos de células cancerosas, tá? E verificaram que pequenas quantidades, apenas pequenas quantidades de vírus infectaram as células do câncer do sistema nervoso central. Ou seja, eles foram introduzindo paulatinamente as células virais, tá?
e verificaram que já no início, com pequenas quantidades de células virais, os vírus infectaram as células de câncer do sistema nervoso central, mas, por outro lado, não infectaram os outros tipos, que foram tumores de outros locais. Isso indicou algo que a gente vê, que as células, que os vírus, eles têm uma preferência por células nervosas, tá? E outro teste que eles fizeram foi... Oi? Deixa eu só interromper um pouquinho, porque eu acho que eu vou fazer só a pergunta de Cíntia, que cabe muito aí nesse sentido, que ela queria saber como é que, se tem algum comentário no trabalho sobre o reconhecimento das células cancerígenas, né, atingir essas células, mas sem afetar as células saudáveis. Sim, tem sim. Que foi o grande achado que eles conseguiram verificar, eu digo assim, achado de maneira que foi bastante promissor, foi que o vírus não foi capaz de infectar os neurônios já desenvolvidos, tá? E também que após atacar os tumores, os vírus não conseguem se reproduzir com eficiência. Então, esses dois fatores foram fatores bastante relevantes para validar a pesquisa e para que possa, a partir daí, ter resultados promissores para se desenvolver um remédio, uma vacina para combater e verificar como que faz para detectar essas, como é que eu vou dizer, enfermidades nas células cancerígenas. Então, o teste da ação, isso foi feito com camundongos também, tá? E os camundongos que estavam imunodeprimidos, observou-se que a grande maioria teve também seus tumores regredidos, tá? E alguns desapareceram, inclusive também as metástases, tá? Então, observou-se com isso que o vírus da Zika também, ele pode ser utilizado para o fim de inibir as metástases de tumores cerebrais. Eu respondi, Cíntia, a sua pergunta? Acho que sim, ela achou interessante. Ok. Sim. Pois vamos continuar, tá? Aqui eu vou mostrar essas gravuras do experimento que foi feito, né? Então, aqui está mostrando um camundongo, aqui, nessas partes aqui onde estão em azul, são células cancerígenas do cérebro, e apresentando metástases aqui, que vocês podem ver, tá? Onde está em azul. E, antes do Zika, esse camundongo, ele apresentava essa seguinte configuração: uma semana após a administração do vírus, foi-se notando uma leve diminuição, né, das células cancerígenas. 2 semanas depois, as metástases já tinham desaparecido e o tumor cerebral estava bem menor. 3 semanas depois, continuou isso daí, e quando se chegou, há um momento em que tudo desapareceu. Essa micrografia eletrônica que vem mostrando aqui em vermelho, esses pontinhos em vermelhos são do vírus, e essas partes azuis são os núcleos das células tumorais, mostrando que o vírus, ele chegava a infectar esses núcleos dessas células, destruindo também essas células cerebrais. E como a Cíntia perguntou, que realmente é uma preocupação, será que esses vírus, eles iriam também, da mesma forma que fazem com essas células tumorais, iriam fazer também com as outras células sadias do corpo? Aí foi aquele achado que eu falei ali, que eles disseram não ter encontrado essa possibilidade. Já quase finalizando, a gente vê um artigo que foi publicado em 2019, que foi liderado por essa neurocientista Cláudia Figueiredo.
essa equipe, vocês podem ver que os artigos, eles são como se fosse um trem da alegria, né? Cheio de pesquisadores, mas é que é isso mesmo, ninguém consegue fazer uma pesquisa de alto nível como essa sozinho. Aliás, qualquer pesquisa ninguém consegue fazer sozinho, né? Então, muitos pesquisadores aqui envolvidos. E nessa pesquisa que foi publicada na Nature Communications, em 2019, se mostrou que o vírus se replica em tecido cerebral adulto, se comprovou isso, e que também ele vai prejudicar sinapses e a memória em camundongos, no laboratório, tá? Então, o que foi que eles fizeram? Eles pegaram fatias cerebrais adultas aqui do lobo temporal de indivíduos que estavam, vamos dizer, em cirurgia de encéfalo, de cérebro, vamos dizer assim, especialmente no cérebro, e retiraram do lobo temporal algumas fatias desse tecido. Colocaram essas fatias em meio de cultura e, durante 4 dias, observaram a multiplicação dessas células. E depois fizeram a incubação do vírus Zika e verificaram que em 1 hora de incubação foi encontrado partículas do vírus no interior dessas células. Quando se fez uma titulação, verificou que houve, após a lavagem, um aumento em até 48 a 78 horas, a 72 horas após a lavagem, houve um aumento significante na titulação. Indicando uma replicação viral bem sucedida no tecido cerebral que foi, então, utilizado, tá? E essa figura aqui vem mostrando a presença de uma poliproteína que está presente no vírus da Zika, que é a proteína NS2B. Essa poliproteína, ela foi marcada aqui com esse marcador que dá essa coloração avermelhada, e aqui um neurônio que foi também marcado com esse marcador aqui bem efervescente, verde efervescente. O que se observou que em 24 horas, olha o que aconteceu. Observa, onde está aqui em amarelo, verifica-se a invasão dos vírus, das partículas virais nessas células neuronais, né? Então, mostrando que essa poliproteína, ela dá esse significado, ela dá essa confirmação da presença do vírus nessas células neurais, tá? E eles fizeram como? Eles pegaram um camundongo, onde foi injetado o vírus, e um camundongo controle, onde se injetou uma outra substância, tá? E observou-se que altos níveis de RNA viral foi detectado no córtex frontal e no hipocampo, tá? E isso em neurônios maduros. Quando fala do córtex frontal e do hipocampo, significa que vai afetar muitas, vamos dizer, muitas características do indivíduo, como, por exemplo, o hipocampo é o local onde fica localizada a memória. No córtex frontal, a gente vê localização de área motora, tá, por exemplo. Então, a parte motora é a parte que está relacionada com a memória, fica prejudicada. Isso acontecendo em neurônios maduros, tá? Então, com a presença do Zika vírus, houve um aumento desse fator de neutralização tumoral, tá? Houve também um aumento da microgliose. O que é a microgliose? É aumento da micróglia, que a micróglia é uma célula também que está presente, além do neurônio,
no tecido nervoso e funciona como um macrófago do tecido nervoso, tá? E houve também uma regulação da expressão das proteínas do complexo complemento, né, que é a C1q e a C3, e também danos hipocampal. Tudo isso após a indução do Zika vírus, tá? Então, o que ocorreu em seguida foi que esse fator de neutralização tumoral, ele vai induzir a morte das células infectadas. Até aí tudo bem, não é isso? Mas, por outro lado, ele vai ativar as micróglias, que as micróglias, elas vão, então, vamos dizer assim, detonar, elas vão fazer a destruição das próprias células nervosas, tá? Então, essa ativação exagerada das micróglias faz com que essas micróglias destruam as sinapses que foram marcadas indevidamente por essas proteínas do complexo complemento. Por quê? Porque essas proteínas, elas são, como é que eu vou dizer, estimuladas a agir no momento em que há infecção, né? Então, essas células aqui, como elas foram ativadas, essas proteínas, elas foram ativadas, então elas vão, então, agir contra o próprio organismo, destruindo as sinapses, tá? E com isso, ocorre a perda da memória nesses indivíduos aqui, tá? Então, esse foi o experimento. Então, outra coisa que eles perceberam mais na frente, ainda do experimento, é que poderia ser feita uma neutralização dos danos que aconteceram nas células do camundongo, nas células nervosas do camundongo. Então, se utilizou um antibiótico de amplo espectro e um anticorpo anti aquele fator de neutralização tumoral, tá? Ou seja, uma neutralização da ação desse fator, e houve, com isso, um bloqueio da ativação das micróglias. Bloqueando as micróglias, aí não houve a destruição das células normais do indivíduo. Então, os pesquisadores nesses experimentos chegaram a uma conclusão que foi bastante interessante, foi que a perda da memória e o déficit intelectual provocados pelo Zika são causados por uma reação do organismo à infecção e não pela morte dos neurônios, tá? Então, primordialmente, essa é a causa da perda da memória e do déficit intelectual. Então, esse achado aqui instigou que seria importante, né, avaliar a memória e a cognição em adultos que foram infectados com o Zika, como uma comorbidade potencialmente significativa da infecção pelo Zika, tá? Então, essa foi uma contribuição importante que esse artigo deu para a ciência. Tá? E ainda também se verificou em um artigo já de 2020, olha, bem recente mesmo, que foi publicado nessa revista científica, Reports, que a infecção pelo vírus leva a uma falha nas mitocôndrias, causa um estresse oxidativo no DNA, e também um dano no DNA em astrócitos que foram derivados daquelas células que foram induzidas a produzir células nervosas, tá? Então, como que eles fizeram esse estudo? Ele foi feito nesse instituto, né, que é o Instituto DOR, que participa do estudo nacional para destrinchar os efeitos do vírus Zika nos astrócitos, né? Então, esse instituto, ele tem uma parceria com muitos outros institutos internacionais, e
no Brasil ele está presente em Brasília, está presente em Salvador, em São Paulo, Rio de Janeiro, né, e faz importantes pesquisas nessa área de doenças, tá? Então, eles viram o seguinte, que a infecção pelo vírus Zika leva a uma falha, né, mitocondrial e estresse nesses astrócitos aqui, tá? Aqui mostra uma micrografia eletrônica de um astrócito infectados pelo vírus Zika, tá? Essa parte aqui em verde, aqui é o astrócito, que é em vermelho, e essa parte em verde são referentes à localização do vírus Zika, tá? Os astrócitos aqui eu coloquei aqui só para vocês verificarem por que eles recebem esses nomes de astrócitos, porque eles parecem com o astro-rei da gente, que é o Sol, né? Pelas suas inúmeras projeções citoplasmáticas, né? Como a gente pode ver aqui. E eles têm uma importância crucial para o tecido nervoso, porque, olha, os astrócitos, eles são menores, bem menores do que os neurônios, né? E eles têm uma quantidade bem maior de neurônios, existe uma quantidade bem maior quando comparada com a quantidade de neurônios. E eles exercem importantes funções, como, por exemplo, ele funciona como um ambiente onde vão acontecer as sinapses no tecido nervoso. Eles também, eles funcionam fazendo uma barreira hematoencefálica, ou seja, eles possuem umas projeções que são chamadas de pés, e esses pezinhos, eles se fixam nos vasos sanguíneos, impedindo que o patógenos, micro-organismos que chegam pelos vasos sanguíneos cheguem ao sistema nervoso, ou seja, fazem uma barreira mecânica nessa localização, tá? São importantes também. E aqui só para mostrar que, além dos astrócitos, existem também no tecido nervoso outros tipos de células, que são a micróglia, tá? Que funciona como células que funcionam como macrófagos, e os oligodendrócitos, que são essas células que produzem a bainha de mielina no sistema nervoso central, tá? Então, tanto os astrócitos, quanto a micróglia e quanto os oligodendrócitos, fazem parte de um conjunto de células do sistema nervoso, são chamados de células da glia, tá? Além das células nervosas, neuronais, né? Então, o tecido nervoso é composto de neurônio e de células da glia. E dentre essas células da glia, os astrócitos, eles são, então, bastante importantes no ponto de vista de acometimento pela infecção do vírus da Zika, tá? Então, aqui mostrando mais uma vez, olha aqui, micrografias eletrônicas dos astrócitos, das células progenitoras neurais, são aquelas NPCs, e de neurônios, tá? Então, vocês observam aqui que onde está em amarelo, aqui, significa a presença do vírus Zika. Então, aqui nos astrócitos, a gente percebe que todas as células, elas foram infectadas pelo vírus. Aqui, nas células progenitoras neurais, a gente percebe que algumas foram infectadas e a grande maioria não. E aqui nos neurônios, a gente verifica que nenhuma célula foi infectada, mostrando que dentre as células nervosas, os astrócitos, eles são os principais alvos, né, do Zika vírus, tá? E, para finalizar, o último artigo que eu venho comentar bem rapidamente, que também foi publicado agora em 2020, está bem recente, maio de 2020, fala de um sistema, da produção de um sistema de vigilância, de triagem, para detectar o aparecimento de linhagens de Zika vírus no Brasil. E, com esse sistema de rastreamento, eles perceberam que poderia se rastrear a ocorrência
bem certeira de cepas e quantidade de cepas do vírus Zika, e assim fazer um monitoramento global. De que forma? Eles pegavam, fazia esse sistema automatizado de vigilância, onde ele era encontrado, haveria uma informação arquivada em uma base de dados, né? Então, diferentes bases de dados, como, por exemplo, a Biosample, a PubMed, elas recebiam essas informações, elas eram arquivadas, armazenadas ali, e, uma vez armazenadas, eram compartilhadas, e por aí dava-se para fazer um rastreio. Então, eu coloquei aqui que esse sistema de dados, eles estão disponíveis nesse endereço aqui, que se depois alguém se interessar, eu passo, tá? E, faltou mais falar o último, não foi aquele, é esse aqui mesmo, o artigo, que é a presença desse fator que foi diagnosticado nas células humanas como um fator habilitador para a replicação do vírus Zika, tá? Então, esse elemento aqui, ele é testado, então, que é o receptor de hidrocarboneto, aril, tá? Ele está presente na célula humana, então a infecção pelo Zika ativa esse receptor, tá? E a ativação desse receptor vai limitar a produção de interferões, que são aqueles elementos que se envolvem com a resposta imunológica do indivíduo, tá? Então, o receptor, esse receptor HR, ele está presente dentro das nossas células e tem um papel fundamental na infecção, porque é ele que vai receber o vírus, né? Então, se vai utilizar, localizando isso daqui, então, vai se verificar quais são os antagonistas desse fator para poder fazer esse processo antagônico e, assim, usar isso como terapêutica para o gerenciamento dessa infecção, tá? Então, a descoberta da ação desse fator foi bastante importante, e esse teste foi feito utilizando aqueles indivíduos que foram camundongos, né? Então... Ana? Oi? É o último slide? É o último slide. Certo. Então, em relação aos desafios futuros para a prevenção e controle do Zika, tem a OPAS fez, que é a Organização Pan-Americana de Saúde, que se continue as pesquisas, embora o desenvolvimento de uma vacina contra o vírus Zika, ele é bastante complexo, né? Mas se desenvolvam testes também que possam diagnosticar e fazer uma diferenciação da infecção por Zika e de outras infecções virais semelhantes. Alguns testes já estão sendo utilizados, mas precisa de maior desenvolvimento, e uma vacina também eficaz para as mulheres que estão em idade fértil, para que evite a contaminação dos seus fetos, tá? E aqui algumas referências, e eu concluí. Vou sair aqui. Foi excelente. Eu vou voltar aqui. Pela primeira vez. Está me ouvindo? Estou ouvindo. Tá. Acho que pela primeira vez o chat ficou bem comportado. Acho que representa o quanto as pessoas estavam concentradas nas suas falas, né? Então, foi extremamente didática, o pessoal elogiou bastante o seu vídeo do início, né, que você foi lá falando passo a passo em relação à reprodução do vírus, né? Então, toda aquela questão da contaminação, gostaram bastante, e dos exemplos também que você deu, né? Das imagens dos artigos, o pessoal ficou comentando. Pois eu acho... Tá.
eu fiquei nervosa, porque é um assunto, assim, que não é muito o que eu estudo voltado, né? Tem a parte muito microbiológica, tem uma parte muito de infecções que não é a minha área, mas, assim, eu achei interessante, tentei passar, assim, o objetivo mesmo foi trazer de volta à tona esse assunto. Foi ótimo. Vou colocar só alguns comentários, acho que tem uma pergunta em si que ainda faltou fazer, que eu vou colocar para você, Ana. Uma foi só o comentário de Kevin, que ele disse que já tinha visto esse artigo, né, da Cancer Research, e aí você acabou falando também, que era em relação ao tratamento, né, das células tumorais, e até Jean contribuiu aí no chat, depois você pode dar uma olhadinha, que é um artigo também da mesma pesquisadora, que ela está trabalhando com tumores cerebrais em cães. Então, ele compartilhou com a gente. Outro comentário que Kevin fez, parece que em relação à contaminação dos adultos, né, pelo Zika, e o acometimento de algumas funções cerebrais, e que no futuro isso também poderia levar ao Alzheimer. Não sei se você leu alguma coisa a respeito. Não, em relação a cães, a outros que foram feitos com esses indivíduos, eu não li nada a respeito. Até agora, só experimentos com camundongos e com essas neuroesferas e minicérebros mesmo. Pronto, e essa de Kevin, o comentário foi em relação a indivíduos humanos, adultos, né, que acometidos pela Zika, que poderiam, no futuro, devido a essa diminuição das células cerebrais, né, o acometimento das células cerebrais, desenvolver o Alzheimer. Está relacionado também. Eles, inclusive, verificaram uma relação, estão verificando se tem uma relação com a esquizofrenia, tá? E outras doenças do sistema nervoso. Certo. Tem uma série de estudos aí que podem ser desenvolvidos, eles elucidando os mecanismos, aí muitas outras pesquisas, elas podem vir em seguida. Uhum. Tem uma pergunta de João, que, na verdade, eles já conversaram um pouquinho em relação, acho que Cintia já fez até um comentário, mas eu vou colocar a pergunta original dele, tá? Quando detecta no ultrassom que o bebê tem microcefalia, a mãe ganha o direito de abortar, já que em determinadas complicações se pode abortar se o bebê não for viável à vida. Então, que eu saiba Olha, esse é um problema, assim, que gera controvérsias, né, isso, mas, assim, já há eu não sei se está normatizado, né, em leis nacionais e internacionais, se há a possibilidade de uma mãe, se ela está recoberta, né, pela lei para fazer o abortamento, né, mas, assim, eu não sei dizer se já tem sobre isso. Eu sei que para outros, em casos de estupro, em caso de alguma malformação que o indivíduo ele chegue a falecer, não tem a possibilidade de viver depois do nascimento, eu sei que já tem aprovações para se fazer o aborto, mas no caso da microcefalia, eu não sei, porque existem muitos fatores que podem levar à microcefalia, que não necessariamente através da infecção pelo vírus da Zika, tá? E já tem documentado, inclusive aqui no Brasil, ocorrência de pessoas com microcefalia que conseguem se desenvolver quase que normalmente, consegue estudar, consegue fazer coisas que normalmente o indivíduo ele faz. Claro que tem as suas limitações, mas consegue fazer. Então, eu acredito que não vai sair algo nesse sentido, viu, João? Eu acredito que o que a gente tem legalizado é só no caso de anencefalia, né? Quando você não tem a formação do cérebro, mas as outras doenças congênitas ou coisas parecidas, não. Exato, porque na anencefalia não há possibilidade do indivíduo sobreviver após o nascimento. Ele não consegue. Então, é um natimorto, né, vamos dizer. Mas nesses outros casos que tem a possibilidade de sobrevivência, eles não têm. E eu acredito que não vai ter. Bom, acho que em geral. Dani, eu preparei umas perguntinhas, não sei se o tempo dá ainda para fazer,
no Kahoot. Egberto ficou. Egberto, você está por aí? Pronto. Ele ficou. Ele inseriu no chat. Chegou agora, Ana, uma pergunta no chat. Você quer responder ou a gente faz a prática primeiro e depois você responde? Eu posso responder logo. Posso responder logo. Pronto. Então, foi uma pergunta de Marília Silva. E ela diz que a proteína S2B do Zika vírus se liga a qual PTN de membrana de nossas células mesmo, professora? Além das células neurais, onde esse receptor pode ser encontrado em nossas células? Eu não sei responder essa sua pergunta. Eu não sei responder. Não está me ouvindo? Sim. Está me ouvindo? Sim. Eu não sei responder essa pergunta, mas, assim, os estudos que eu li foram receptores nas células neurais. Eu acho que ela está querendo chegar aí ao ponto de dizer por que o Zika vírus não tem uma prevalência também em outros tipos de células, né? Só nas células neurais. Aí, o motivo, se é porque as outras células não têm receptores, pode até ser, mas que eu não cheguei a ler nenhum artigo falando disso, não, tá? Certo. Então, podemos ir para a nossa prática, né? A gente convida os participantes a testar o conhecimento através do Kahoot, né, nessa dinâmica, e o link está disponibilizado aí na barrinha, né, no chat. Tem alguma recomendação, Ana? Não, só para eles tentarem fazer isso daí, é uma brincadeira que eu fiz, né? E, assim, eu fiz pensando neles que a turma jovem aí gosta desses joguinhos, e eu fiz, bem simplesinhos, bem básicos, mas só para um momento, assim, de distração, tá bom? É isso. Eu agradeço a todos pela atenção, tá? E, assim, vamos ver aqui se vai ter uma nova rodada, né? Se o ciclo vai ter uma nova rodada. E dessa vez vamos chamar vocês, alunos, para participarem. Certo. Então, depois fala com eles em relação ao resultado e aí a gente disponibiliza alguma coisa. Bom, são 11 horas, praticamente. Tem 2 minutinhos. A gente pode encerrar, então? Pode sim, pode sim. Um abraço a todos. Um abraço a todos. Bastante, Ana. Foi ótimo, muitos elogios, né? Foi super bem elaborada, gostei bastante mesmo. E é isso, a gente se despede. Desejo uma boa semana para todo mundo. E sexta-feira seria a nossa última participação, né? Então, nós temos o último tema, que é meio ambiente e epidemia. E a gente se vê na sexta-feira. Ok, até lá. Até lá. Tchau, pessoal.